Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje nós vamos bater um papinho com o mestre FIDE Igor Cadillac. Entre os grandes títulos da sua carreira estão o tricampeonato brasileiro, categorias, vice-campeão mundial de xadrez escolar e campeão sul-americano. Ele já tem 2 normas para mestre internacional e assim que passar toda essa pandemia, eu tenho certeza que ele vai conquistar a norma definitiva para orgulhar ainda mais o nosso país. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Charcast, o podcast de Xadrez Piraí. Então, Igor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. É uma honra e uma alegria tê-lo aqui no nosso Charcast, o podcast Xadrez Piraí. Vamos falar um pouquinho aí da tua trajetória como grande campeão, um dos orgulhos aí do xadrez jovem brasileiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez, um prazer estar aqui no Xadrez Piraí, vamos que vamos. Isso aí, vamos começar com aquelas perguntinhas de praxe e tal, né, início. Eu li, acho que foi no chess.com, que você começou a jogar, começou a aprender o xadrez com um vizinho. E aí eu me identifiquei, porque eu também aprendi com um vizinho. E na época, foi em 91, 16 para 17 anos, eu comecei bem tarde xadrez, né? Mas Márcio Fernandes, abraço aí, Márcio, vou mandar esse vídeo, esse áudio para você. E a gente sempre jogava videogame na casa dele, na verdade, né? E achei interessante e tal. No primeiro momento ele perguntou se queria aprender e eu falei que não queria. Eu jogava muito tênis de mesa na época e tal. Aí depois fui aprendendo e não parei mais. Não parei mais de jogar, né? Empurrar peça. Agora, jogar bem é outra coisa. Como é que foi você, no teu caso ali, com os vizinhos ou com o vizinho específico e tal? No meu caso foi igualzinho, assim. A gente era um grupo de 3 amigos ali na rua e a gente costumava jogar bola, assim, tinha 2 árvores na frente de casa, assim, aí ficávamos no gol, chutando bola o dia inteiro, né? E teve um dia que eu fui chamar o vizinho da frente, assim, pra brincar, e o pai dele tava jogando xadrez com ele. Daí eu não parava quieto, muito imperativo naquela época, não parava quieto, e aquilo ali eu comecei a olhar assim e me interessei. Os meus outros amigos assim nem deram bola pro jogo, assim, foi bem engraçado, mas eu ali comecei a prestar atenção e tal, e me interessei muito pelo jogo. Meu pai até hoje brinca assim comigo, que eu cheguei em casa assim e falei, que jogo que é aquele, não sei o que, gostei, pedi um tabuleirinho. E desde aí, então, cada aniversário ou Natal, assim, eu pedi um livrinho, assim, de presente, o xadrez básico, eu lembro até hoje que eu ganhei da minha avó. E daí foi indo, assim, mesma coisa que você. Daí foi conhecendo cada vez mais, se interessando pelo jogo e empurrando as peças, né? Mas aí, a partir desse momento que você aprendeu, quando foi que você começou a ter contato, digamos assim, com os clássicos do xadrez, com os grandes nomes do xadrez brasileiro, internacional, para que você fosse melhorando pouco a pouco? Ou logo que você começou a se interessar, você já conversou com teu pai para pai, eu quero treinar com alguém e tal? E, enfim, como que foi esse percurso até chegar aí no grande jogador que você se tornou? Bom, então, isso foi muito rápido, eu acho, assim, porque desde que eu comecei a jogar, a minha região tinha... Eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos essa idade aí. E aqui na minha cidade sempre teve vários campeonatos pequenos, né? Muita gente conhece Registro, eu sou de Registro, né? Muita gente conhece Registro como... pelos torneios que já teve aqui, né? Já veio Mareco, Veskov, vários grandes mestres jogar o torneio da imigração japonesa, né? Que a gente comemora aqui. Então sempre teve vários desses torneios. Então sempre teve uma leva muito boa de jogadores aqui, em torno de 2.000, 2.100 de rating, né? Então eu fui crescendo ali e vendo que tinha campeonato, era legal o clima, o ambiente. E muito competitivo, sempre fui. Falava assim, não, vamos jogar. E nesses campeonatos mesmo eu já ia me motivando, assim, pra ir melhorando, estudando, né? No tabuleirinho de magneto ali que meu pai tinha comprado pra mim.
E fui só me motivando cada vez mais, assim, nessa competitividade que tinha, né, na minha região. E daí, logo no outro ano, assim, eu já comecei a jogar campeonatos paulistas e brasileiro, inclusive. Então foi muito rápido, assim, esse meu interesse pelo xadrez. Cara, sabe que a nossa história se confunde? É que eu enveredei para arbitragem e organização e você se tornou aí um jogador profissional, né? E é que é muito parecida a nossa história nesse sentido. A minha cidade é muito pequena, né? Na verdade, eu nasci em Castro, que é uma cidade vizinha aqui. Mas eu moro em Piraí do Sul desde os meus 7, 8 anos. Então, eu sou piraense de coração. Se todo mundo perguntar, Maurício, você é o quê? Eu sou piraense. Entendeu? Então, eu amo essa cidade aqui. E assim, eu conheci uma galera do xadrez, meio que por acaso também. Eu lembro que tinha uma papelaria aqui, ela já fechou e tal. E eu passei e escutei uns senhores falando sobre xadrez. Vamos na casa do senhor Pedro, vamos na casa do seu Carlos jogar hoje e tal. E aí o intrometido que só foi lá, vocês jogam xadrez também? Eu achando que eu já jogava xadrez, né? Aprendi a mexer as peças ali, questão de dias, e fui me convidando para ir na casa dele jogar. Lógico, eu cheguei lá, tomei um vareio, sim, pastor era o mínimo que eu tomava, né? Acho que eu nunca tomei mate do louco. O restante ali de mates curtinhos ali, de miniaturas, acho que eu tomei de tudo. E aí, como eu não tinha, eu não era tão amigo deles ainda, né, fui me tornando amigo deles aos poucos, e eu comecei a conversar com eles sobre livros, essas coisas e tal, mas não sabia nome de jogador nenhum. Aí fui aprendendo com eles. Eles me emprestaram alguns livros, e eu lembro que o primeiro livro que foi o senhor Pedro Cardoso, foi um dos meus maiores mentores que me emprestou, era Aberturas e Armadilhas, um livrinho de capinha verde, que era, acho que é do Idelbecker. Cara, aí eu me apaixonei, né? Primeiro eles me ensinaram a fazer anotação descritiva na época, né? Não se falava em anotação algébrica e tal, né? Era raro ali os livros, a maioria mais antigos e tal. E outro livro que foi muito importante para mim, foi o Manual de Xadrez, e foi o livro As Partidas lá selecionadas do Vassily Smyslov, aquele famoso livro da capinha amarela e tal. Ali. Então ali eu fui meio que conhecendo a galera ali do xadrez e tal. Aí eu fiquei uns 5, 6 meses afastado de participar, só estudando e tal. E aí quando eu fui jogar com eles, eu comecei a bater em algum deles, sabe? Comecei a jogar melhor e tal, e comecei a ganhar um deles. E aí eles começaram a ficar, opa, parece que o rapaz tem jeito aí e tal. Mas era só impressão, né? Era só impressão. Eu acertava algumas coisinhas ali e tal. E eu gostava de ver aquelas situações de mate abafado, mate Philidor, não sei o que e tal. Enquanto eu não acertasse, não ganhasse de alguém com aqueles mates ali, temáticos e lindos ali, eu ficava, que beleza, acabou dando certo, assim e tal, né? Sacrifícios de peça e tal. Aí eu fui realmente me apegando, e daí, lógico, ali com o tempo eu tinha os meus jogadores prediletos, né? Até hoje é o Kasparov e tal. Mas, assim, foi um começo muito parecido com o teu, né? Começou ali aprendendo com o vizinho, e aí depois conhecendo alguns amigos que jogavam xadrez. Aqui, na verdade, xadrez aqui não existia, né? Existia um grupo fechado de amigos que jogavam na casa deles ali, nas folgas da empresa que eles trabalhavam, e a gente se reunia para jogar. Isso até 96, aí com 97 que surgiu o clube de xadrez, aí a coisa começou a andar ali a passos um pouquinho mais rápidos para formar grandes jogadores aqui e tal. Mas aí, continuando, então você é tricampeão brasileiro por categoria, foi campeão sul-americano, já tem 2 normas de MI, e essas coisas pela tua idade, e como você conseguiu também muito cedo, 14 anos, um título internacional, porque Mestre FIDE é um título internacional, né, de reconhecimento internacional. Mas como que foi essa transição até você chegar nesse nível de mestrado e participar dessas grandes competições, e como foi você ter sido tricampeão brasileiro por categoria? Você tem alguma lembrança dessas 3? Qual que foi a mais marcante para você e tal? E lógico, sem falar do campeonato sul-americano, né?
Bom, a transição, assim, foi uma coisa muito rápida, assim. Eu lembro que eu comecei a jogar competições em 2010 e isso, em 2010 foi quando eu comecei a jogar as competições, tinha acabado de começar no xadrez e eu já consegui jogar o paulista, o brasileiro e o sul-americano. Então, eu lembro que naquela época, assim, eu era muito mais fraco que os outros, assim. Mas nos torneios, eu era muito competitivo, assim, eu dava o meu máximo, máximo mesmo. E, inclusive, nesse sul-americano, eu fiquei invicto, em quarto lugar. E, Nossa. pois é, no meu primeiro sul-americano. E se eu ganhasse a última, eu era campeão, a última partida. Então foi super explosivo, assim, como que saiu, assim, do que eu tinha acabado de aprender, né, pros resultados. E no outro ano eu já fui campeão paulista, 2011, né, já fui campeão paulista, daí 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, foi muito rápido, assim, os resultados, né? E eu até costumo brincar que os títulos internacionais vieram antes que os nacionais, pelo menos na minha carreira, assim. Que o sul-americano de 2013 eu ganhei o de 2014. Mas o de 2013 eu já tinha ficado em segundo lugar numa história trágica, assim, que eu não fui campeão porque deu tudo errado. Então, foi muito doido, assim, como foi rápido a explosão que teve, né? Pelo menos na questão do resultado. Então foi algo assim que eu não consigo nem entender como é que foi, né? Porque a única coisa que eu me preocupava ali era que eu queria ficar melhor e não queria perder pro pessoal daqui. Era a minha preocupação na época, né? É igual você falou, ia jogar com os amigos, você não quer perder. Era o que eu me preocupava aqui. Não, quero perder pra essa galera, quero chegar lá e vender o pontinho duro e tentar ganhar deles de todo jeito. Era o que eu me preocupava e chegava nos campeonatos assim com o pessoal da minha idade e aí dava tudo certo, assim, era uma maravilha. Então foi algo muito natural, assim, que não sei, não sei descrever exatamente como que se deu aí essa transição. Você falou que foi, entre aspas, digamos assim, uma tragédia o Campeonato Sul-Americano 2013, que você ficou em segundo, mas o que aconteceu? Desempate não te favoreceu, os resultados? Foi um efeito dominó de problemas que foram acontecendo ali e tal? Não, simplesmente deu tudo errado, assim, e... Bom, vamos lá. Então, eu tava jogando o Campeonato Sul-Americano Escolar na Argentina, em Mar del Plata. Tava representando o Brasil lá, né? E fui campeão lá, ganhei como melhor tabuleiro, fomos muito bem lá. E no dia que acabava esse torneio lá, começava o outro Sul-Americano, que é o Sul-Americano normal, né? Tem o Sul-Americano Escolar e o Sul-Americano normal. Sim. Aí eu precisava voltar pro Brasil para encontrar o meu pai e ir com ele para Bolívia, que ia ser esse campeonato. Ia ser... não lembro exatamente o nome da cidade, mas eu precisava voltar pro Brasil para ir com meu pai para lá. E a minha irmã, que também joga, né, já tinha ido com a minha mãe pro campeonato. Então eu voltei da Argentina, encontrei meu pai em São Paulo e a gente foi para Bolívia. E aí, pelo cálculo, eu ia chegar, sei lá, meia hora atrasado. Daí meu pai falou assim, não, mas você vai chegar meia hora atrasado, mas tá tranquilo, né? Você joga a primeira partida meia horinha atrasado, não tem problema nenhum. E depois tem o resto do torneio inteiro, né? Você tá numa fase boa aí, vai dar tudo certo. Beleza. Chegamos lá meia hora atrasado. Só que, pra pegar as malas, esquecemos desse tempo, né? Eu sei que eu cheguei pra jogar essa primeira partida, eu puxei, né? Tipo, faltava 1 minuto, assim, pro meu tempo cair. 1 minuto. Eu cheguei no tabuleiro, joguei, assim, todo desesperado. deu tempo lá, e essa primeira partida eu empatei. Já começa assim. Aí depois eu fui ganhando uma atrás de outra. Faltava 1 minuto, assim. E tinha acréscimo? Não, tinha acréscimo tudo. Assim. Só que eu joguei afobado, assim, a partida inteira. Eu só lembro disso, assim, toda essa adrenalina. E daí cheguei, joguei afobado a partida inteira e empatei essa partida. O menino jogou bem e empatou. Aí depois eu fui ganhando uma atrás de outra, assim. Ganhei. Chegou na última rodada. Eu já tinha jogado com os... Eu era líder, sozinho.
sozinho. Tinha um ponto na frente do segundo lugar. Eu já tinha jogado com todo mundo, já tinha ganho do segundo, terceiro, quarto. Eu sei que eu peguei o quinto lugar que tava lá. Ele ganhava de mim, ele nem pódio pegava, se ele ganhasse de mim. E eu precisava empatar pra ser campeão. E era um amigo meu do Uruguai. Então, putz, eu pensei assim, mano, eu preciso empatar. Se o cara ganhar de mim, ele não pega nem pódio. E ele é meu amigo, né? Eu já, já tava feliz da vida, né? Campeão, é isso, vamos. Favas contadas, né? Não, e mesmo que se eu perdesse e o segundo lugar ganhasse, eu ganhei dele, então era critério, confronto direto. Então, só que aí deu tudo errado, porque o que aconteceu? Eu perdi e outras 2 pessoas ganharam. Aí não vira confronto direto porque são 3. Sim, é um mini grupo daí, né? E aí eu não fui campeão do torneio. Eu fiquei em segundo lugar, esse em 2013 já. Nossa, eu fiquei muito chateado. Às vezes eu olho as fotos desse torneio, assim, do pod, né? Eu com o troféuzinho lá de segundo lugar. Eu tô com uma cara, assim, mas com uma tristeza. Eu imagino. E o título de MF era pra ter vindo um ano antes, até, assim, né? E daí eu pensando, meu Deus, velho, e agora, né? Pode ser que eu não consiga mais esse título, não sei o quê. Passa um turbilhão de coisa na cabeça. Daí no outro ano deu tudo certo, né? Isso no ano ruim. 2013 foi meu ano ruim. Todo esse drama aí. Ano ruim, vice-campeão sul-americano, né? Pois é. Tá, e daí no ano. O problema é a forma como foi, né? A forma como foi. Nossa, foi muito doído, assim. Foi muito doído. E aí no ano seguinte você foi campeão. Em que ano que você foi vice-mundial escolar? Isso em 2016, no Mundial Escolar. E onde que foi esse mundial? Foi na Turquia. Foi um torneiaço, assim, que eu fiz. Eram quantas rodadas, lembra? Vixe, eram 6, eu acho. 7. 6 ou 7. Mas aí voltando aos brasileiros de categoria, você tem uma lembrança deles, assim, qual que foi o mais marcante pra você? Geralmente é o primeiro, né? Fui o primeiro campeão ali e tal, primeira vez que eu conquisto um título nacional, mas às vezes não, né? Os brasileiros sempre foram muito difíceis, assim, pra mim, porque eu nunca conseguia ganhar, assim, era impressionante, né? Conseguia ser campeão lá fora, mas chegava no brasileiro eu nunca ganhava. Então foi muito difícil, assim. A primeira vez que eu fui campeão também foi em 2014. Foi em Foz do Iguaçu, aí no Paraná. E foi, assim, um torneio acho que eu lembro, acho que a gente tava nesse, inclusive. Muito provavelmente. Foi um torneio assim que eu fui campeão, mas ainda corri uns riscos, empatei umas rodadas que não podia. Então, no brasileiro acontecia alguma coisa misteriosa, assim, que eu sofria muito, assim, pra conseguir ganhar. Mas aí, em 2014, foi o primeiro ano que eu fui campeão, e aí deu uma bela de uma aliviada, assim. Você foi treinado pelo mestre internacional Renato Quintiliano, né? Por algum tempo. Sim, sim. Muito tempo. Qual foi a influência dele no teu jogo? Foi... Bom, acho que o meu jogo foi, digamos assim, moldado por ele, né? Acho que cada criança, né, quando começa a jogar xadrez desde uma idade muito nova, ela vai se moldando de acordo com o treinador. E eu sou muito grato ao Quintiliano porque eu acho que as contribuições que ele deu pro meu jogo, e não só pelo meu jogo, eu acho ele um ser humano fantástico, assim, também, foram muito, 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 muito importantes, assim. Toda a base, a estrutura. Então, acho que, assim, o Quintiliano, se for pensar no meu xadrez, assim, não tem como separar o Quintiliano disso, né? É indissociável. Uma das peças chaves ali. Sim, sim. A gente tinha falado, você jogou muito no exterior, né? Uhum. E teve algum país, assim, que você gostou mais e tal? E assim, já emendando essa pergunta, dos que você visitou, dos países, ou mesmo que os países sul-americanos também, que você conhece e tal, qual deles você acha que tem o maior incentivo à prática de xadrez? Assim? Você acha que todos que você visitou têm um incentivo maior que no Brasil? No Brasil falta alguma coisa? Qual que é a impressão que você teve? Bom, então, o torneio que eu mais gostei de jogar de longe foi em 2016 eu joguei o campeonato mundial na Rússia, né?
E aí deu para passar um tempinho lá, conhecer um pouco o clube de xadrez lá de Moscou. É fantástico a estrutura deles, assim, o apoio que eles dão pro xadrez. Então lá, assim, foi um lugar mágico, assim. Ainda mais que o campeonato foi em Khanty-Mansiysk, né? Que é a capital do xadrez. Então foi uma experiência única, assim. Lugar fantástico. Joguei no clube lá, um rápido que teve. Tinha vários mestres internacionais, grandes mestres, pessoas mais de idade, a molecadinha. Então é coisa assim que você olha e fica admirando, né? Porque não tá nem perto da nossa realidade, né? E agora, com relação a outra pergunta, se for comparar assim mais com a América do Sul, eu acho que o país que mais tem incentivo é a Argentina. Em 2019, eu joguei um torneio de norma de EM lá, no meio do ano. E eles deram condições, assim, né? Apoiaram bastante, ofereceram... Eu tive que gastar só com a passagem. O resto, toda a organização, eles davam, acobertavam o valor, né? E isso nunca aconteceu no Brasil. No Brasil, eu acho que nenhum torneio, eu pelo menos nunca recebi apoio de nenhum torneio. Então foi a primeira vez assim que veio uma organização de um torneio, entrou em contato comigo e falou: bom, vai ter um torneio aqui, a gente te oferece isso, aquilo, e uma baita de uma estrutura lá. Uma baita de uma estrutura. Comida muito boa, hospedagem muito boa, então foi e baita de uma experiência, né? Um torneio de norma de EM aí. Eu tive uma experiência na Argentina que foi sul-americana, a gente foi levar atleta, a Mitzi, né? Em 2019, na Argentina, e realmente eles têm uma estrutura, assim, invejável, cara, assim. E mesmo a cidade ali de Buenos Aires, parece que eles respiram o esporte, né? Porque você, a cada X metros ali, você tem um campo de futebol, você tem uma quadra de tênis, tem uma academia. Realmente, assim, eles são um povo muito, muito integrado, muito ligado ao esporte, né? Sim. Então, pô, era uma coisa muito bacana. E a estrutura, aqui você conhece quantos países aqui na América do Sul? Praticamente todos, ou não? Bastante. Quase todos, assim. Mais ali pro norte que eu não conheço tanto. Mas quase todos ali, né? Então, dos que eu fui, assim, a Argentina é fantástica, né? Acho que a gente acabou até vendo a mesma estrutura lá, que foi o Senard, né? Sim. Então, aquilo é brincadeira. É sensacional aquilo. Eu fiquei hospedado lá, então tinha alimentação, né? Tinha os outros atletas, eu via o pessoal dos outros esportes treinando, então era... Sim, e foi bacana que nessa época a gente sentou de frente com a equipe norte-americana de levantamento de peso, né? E foi até engraçado que tinha um cara lá que ele era tão grandão, tão pesadão, que a hora que ele sentou na cadeira, a cadeira caiu, quebrou, sabe? E aí todo mundo parou para rir, aquele negócio estava cheio, né, na hora do almoço. Foi muito engraçado, ele levantou muito sem graça e tal. Enfim, foi uma situação bem, bem engraçada, mas aquilo ali é um paraíso, né, pro esporte e tal. Foi uma experiência muito bacana mesmo. Mas sim. Assim, aqui na América do Sul, dos que você conheceu, todos assim têm um incentivo maior do que o Brasil? É difícil, porque esse foi assim o único que eu vi que tem uma diferença muito grande. Os outros, querendo ou não, eu ia jogar um torneio, acabava que ficava no meio do torneio e acabava não conhecendo muito fora isso, né? Então, mas a Argentina foi algo assim que eu fui pelo torneio e mesmo assim vi a baita estrutura que tinha por trás, né? Da organização do torneio, mas a organização do local mesmo, né? Tipo, se não tivesse o torneio, aquilo ali continua funcionando normal. Eu vi o dia a dia do pessoal ali. Então foi assim o que chocou, né? O resto tudo muito muito fechado, né? Então, eu lembro que quando a gente foi ali, tava a equipe alemã de hóquei na grama feminino treinando. E uns negócios surreal, os caras com drone, com um monte de coisa ali avaliando e tal. Eu acredito que na época tinha acho que uns 4 ou 5 profissionais do esporte ali avaliando a equipe, sabe? Meu alemão não é muito forte, né? Nem um pouco, na verdade. Mas assim, dava pra entender que os caras estavam
falando sobre, tipo, a tática do jogo e tal, né? E tinha um cara que o drone tava por cima vendo eles ali e tal, e ele mostrava lá no tablet pro outro treinador, possivelmente. Então era um negócio muito bacana, e a estrutura daquilo realmente era bem muito, muito interessante. Então, em 2014, que você se tornou o Mestre Feed, aos 14 anos, né? Uhum. E você já tem 2 normas de mestre internacional. Então falta uma e tal. E como que foi a conquista dessas normas? Em quais torneios eles aconteceram? Como foi o teu desempenho? Então, essas normas, as 2 vieram no ano de 2019. Uma veio no Continental, que teve aqui em São Paulo, né? No Brasil. Que foi um torneiaço que eu fiz. Joguei com o Mequinho, com o Everaldo, com Guilherme Vasquez, vários mestres aí do nosso continente. E a outra foi no Sul-Americano Sub-20, que foi no Paraguai. Então foram 2 torneios assim super duros, que deu tudo certo, assim, eu consegui fazer essas normas, né? Então, sempre tem os requisitos que são muitos para fazer a norma, né? Você como árbitro sabe melhor que qualquer um isso, é muito difícil fazer a norma. Então acabou que nesses 2 torneios aí deu todas as condições super certo, eu consegui fazer os pontos, que também é difícil. Então deu para fazer essas 2 normas em 2019. Infelizmente não tive outras chances, né? Mas espero que quando voltar aí tudo ao normal, consiga aí fazer a 3ª norma e chegar ao rating. E você continua numa rotina de treinos, assim, além dos treinamentos que você dá para os teus alunos, você continua uma rotina de treino específico para você, como jogador profissional. Com certeza. Mas você treina com alguém ou você treina hoje sozinho, por conta? Como é a tua rotina de treinos? Hoje mais sozinho mesmo, e com certas limitações aí, né? Porque devido à faculdade e tal, mas dá para manter uma rotina de treino assim bem estável, digamos assim. Bacana. Tipo, quando a gente foi marcar essa entrevista para o nosso podcast, aí você falou, Maurício, eu tenho aula até às 9 e tal. Então você tem uma série de alunos. Você criou o método Igor Cadillac de ensino ou você se baseia em alguns professores, alguns sistemas para treinar seus alunos? Não. Meu método é muito voltado ao aluno, assim, né? Eu vejo ali o que a gente precisa trabalhar, né? E a gente vai trabalhando de acordo com o aluno. Nada inovador, não. Mas funciona, né? Funciona, né? sim. Tem tido alguns resultados aí e tal. Então, a tua expectativa é que, passando essa pandemia, você já consiga aí essa norma definitiva para MI. E aí você pensa em alçar voos mais altos, ou o MI está ok? O que você pensa aí da tua carreira? Bom, então, nesse período é muito difícil pensar a longo prazo, né? É um momento de muita incerteza, muito sofrimento, né? Então é muito difícil você pensar no longo prazo. Mas os meus objetivos, que eu tinha traçado ali no começo de 2020, quando tudo parecia estar normal, eu tinha pensado, final de 2020 eu quero virar MI e ter terminado o 3º ano da faculdade. Né? Então, esses eram meus objetivos. E eu acho que eu estava no caminho, assim, eu acho que realmente daria tudo certo. Mas, infelizmente, apareceu aí essa pandemia, né? E até hoje, assim, é muito difícil. Eu, pelo menos, eu não consegui me reorganizar até hoje. Então, não sei como é que vai ser, mas o meu objetivo, pelo menos por enquanto, quando voltar os campeonatos de xadrez e os torneios, é eu manter aquele nível que eu tava e tentar aí a norma definitiva de MI e os 2.400, né? Mas são esses meus objetivos, assim, nada muito mirabolante, né? E, claro, formar na faculdade, né? Você falou que você é muito competitivo, então, logicamente, as pessoas competitivas jogam aquela partida como se fosse a última partida da vida, né? Pô, eu vou dar o sangue naquela partida e tal. E, assim, qual que foi o jogador mais forte que você enfrentou na carreira, assim, que teve um resultado? Eu vi uma partida tua muito interessante,
de 2018, acho que você jogou de Berardino, que foi um Gambito Mengarini. É que eu adoro, falar a verdade pra você, eu gosto muito daquele A3 lá com B4. Eles jogam as blitz assim e acaba acertando, porque às vezes as pessoas que estão jogando de pretas agem de forma, digamos assim, não muito cuidadosa e ele tem muito golpinho, né? Você joga isso, você sabe que o Mengarini ele é perigoso. O Carlsen joga isso de vez em quando e tal. Até foi por conta do Carlsen que eu comecei a jogar isso aí, né? Então ele joga essas partidas aí que às vezes a pessoa não conhece e tal, mas ele realmente é muito perigoso aí, galera. Então tomem cuidado, quando alguém jogar um E4 aí, C5 A3, não vão desdenhar, porque ele tem muitos recursos ali, né? Eu achei muito bonita essa partida tua contra o de Bernardino. Mas assim, resumindo, quem que foi o mais forte que você enfrentou? Essa partida que você jogou com o Bernardino foi a tua imortal, ou você tem umas partidas assim mais bonitas, assim? Porque essa realmente eu gostei bastante. Talvez até por você jogar esse Gambito Mengarini, o qual eu sou muito fã. Mas assim, a qualidade, o teu ataque, a forma como você chegou lá, foi brincadeira, cara. É que foi algo muito original, assim, né? É difícil você ver algo parecido com aquilo, né? Às vezes, quando é uma partida mais técnica, assim, você vê, dominou a coluna aberta, pegou a casa fraca e tal. A minha não, se você for parar pra ver, ela não teve pé nem cabeça, né? Mas deu tudo certo ali. Era o caos, né? Dama agarrou. Então foi algo muito original, né? Essa é uma das partidas favoritas, assim, que eu gosto muito, né? Aí as outras, assim, já são mais normais. Mas essa, com certeza, é uma das minhas favoritas. De longe, assim, é uma das minhas favoritas. E com relação ao jogador mais forte, assim, que eu já joguei... Bom, eu gosto muito das minhas partidas com o Sup. Eu acho que eu consigo jogar um bom xadrez com ele sempre. Tenho bons resultados. Mas acho que um jogador assim que eu admirei muito a forma com que joga foi inclusive o campeão desse Mundial Escolar de 2016. Que ele foi campeão desse Mundial e ele foi campeão do Mundial normal também. Ele foi campeão mundial e europeu nesse mesmo ano. Então, ele se chama Manuel Petrosyan. Ele é um armênio que acho que atualmente está morando nos Estados Unidos, mas eu gostei muito, assim, do xadrez dele. Super técnico, escola armênia, assim. Então, gostei muito do xadrez dele. Quando eu entrevistei o Krikor, ele falou, Maurício, se você quer saber a nacionalidade, se terminar em An, pode saber que é armênio. Ele falava isso. E realmente a escola armênia, ele treinou um tempo lá na Armênia, ele disse que foi surreal, né? Disse que é sensacional, sensacional. Essa partida ali que eu vi do Berardino, também vi ali no perfil teu do chess.com, achei sensacional, cara, eu gostei muito da partida, assim. E já emendando sobre isso aí, então, você faz parte de um projeto dos Jovens Talentos do Brasil, isso? Sim, esse é um projeto bem legal aí. Fala um pouquinho sobre esse projeto, quem criou, como que foi a ideia de criar, se você participou da criação, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Bom, esse projeto, na verdade eu entrei um pouco mais tarde nele, né? Porque somos jovens talentos, eu já não sou mais juvenil. Já tô ficando velhinho. Tô ficando velhinho aí. Então eu fui um dos últimos aí, o último, na verdade, a entrar no projeto. Mas o projeto, assim, é muito legal. Tem ali o nosso mentor, né, o Oleg. Não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, né, mas é um russo que mora em São Paulo atualmente. Ele dá toda a estrutura, né, ajuda a gente ali com tudo. E a ideia é incentivar, né, o xadrez de base no nosso país. Então, tem diversas atividades, mas é justamente incentivar e dar aí essa motivação a mais para a molecada, saber que no xadrez tem todo o nosso meio, as possibilidades, e enfim, né? Voltado mais para os jovens aí. Além do xadrez, assim, o que o Igor Cadillac faz durante suas horas de folga? Pratica algum outro esporte?
Como que é o Igor fora dos tabuleiros? O Igor, ele gosta muito de esporte. Na verdade, é mais fácil de perguntar qual o esporte que eu não gosto de praticar, assim. Eu adoro praticar esporte, fazer exercícios, assim. Sempre fui muito assim. Joguei muito futebol, basquete, qualquer coisa, assim, que envolvesse esporte. Essas coisas, podia contar comigo que eu tava dentro. Sempre adorei muito isso. E, sei lá, algo que eu gosto muito, assim. Mas você pratica de forma competitiva outros esportes ou é mais aí pro teu bem-estar, assim, e tal? Bom, não é nem pensando no bem-estar, né? Acho que é porque eu realmente gosto muito, né? Mas com relação assim a de forma competitiva, eu joguei um tempo futebol só, de forma competitiva. Mas também assim, sempre o meu foco foi o xadrez mesmo. Ah, não, com certeza. Bom, então aqui no nosso Sharkcast a gente tem alguns quadros e um deles é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. E aí, nesse Momento Kasparov, a gente quer que você conte um pouquinho sobre uma experiência tua, logicamente com uma grande vitória. É como eu falei assim, eu perguntei sobre se aquela foi a tua imortal, mas você é muito novo e ainda tem muito pela frente, vai orgulhar muito o país ainda. E de repente a imortal acaba aparecendo em algum dia e tal, né? Mas assim, conta com uma certa riqueza de detalhes pra gente, como que foi o teu melhor momento até então. Pode ser uma partida ou um acontecimento, enfim, qual que foi o teu melhor momento no xadrez que você fala, putz, realmente aqui eu me senti um Kasparov da vida, fiz lances brilhantes aqui e tal. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência aí. Bom, eu costumo ser muito autocrítico comigo mesmo, mas eu espero que a minha imortal ainda esteja por vir. Mas essa partida realmente foi uma partida assim que eu olhei e falei, poxa, joguei muito bem e fiquei muito feliz. Mas, assim, eu não acho que nenhuma partida minha foi brilhante, assim, algo muito bom. Até mesmo os resultados, assim. Então, bom, não faço ideia, assim, momento Kasparov. Provavelmente essa partida, assim, a partida com que eu mais me orgulho de ter jogado, por ter sido, igual como eu comentei ali, um xadrez muito original, inovador, né? Algo difícil de se ver. E essa partida, assim, eu gostei muito, né? Até pelo padrão ali da abertura, como você comentou. E também porque era uma rodada de noite, assim. Eu passei o dia inteiro com os meus amigos na praia, lá em Florianópolis, né? E daí eu não fazia ideia, assim, o que eu ia jogar, né? E meu amigo falou, mas tem uma 3 na Siciliana, ele vai jogar a Siciliana, né? Eu só jogo E4. Aí ele vai jogar Siciliana, né? Daí meu amigo falou, por que não tira assim, né? Joga uma 3, joga qualquer outra coisa assim. Eu falei, vai ser isso mesmo então, né? Preparação praia com os amigos e saiu aquela maravilha de partida. Então realmente essa é uma partida assim que eu me orgulho muito, assim, né? Porque provavelmente talvez ele tenha ficado preparando, e aí eu fiquei lá, consegui relaxar, curtir com os meus amigos, e ao mesmo tempo joguei uma baita de uma partida de xadrez, né? Então, nada de preparação. Então fiquei muito feliz aí por essa partida. Foi muito bacana essa partida, foi muito bacana mesmo. Inclusive ela eu vou analisar com alguns alunos aí e tal, porque ela é um modelo bem interessante de como jogar aí de forma bem jogada o Mengarini, né? Sim, e não sei se você chegou a ver o arremate, né, que tem ali, uma hora. Sim, terminou com o cavalo torre G8, F7, né? E o cavalo F7 ali também, acho que foi até onde eu vi, que tem uma torre F3 e tal. Aliás, não tem o que fazer, né? Então, foi um ataque, assim, foi massivo, né? É que quando eu jogo Dama H1, eu tô entregando a minha torre de B1. Só que se ele come, ele leva mate em 8, assim. O rei dele vai parar em D3. Então, tipo, faz toda uma jornada, assim. Cara, você falando nesse rei peregrino,
um livro que eu gosto muito, que são as partidas seletas, que eu vi, né? O primeiro que eu vi, que foi o Partidas Seletas, volume 2 do Botvinnik. Uhum. E tem uma partida, agora eu não lembro quem foi que ele enfrentou, mas eu acho que ele sacrifica um bispo, se eu não me engano, em G7 e vai dar mate no rei lá em B3. Então é um negócio surreal, sabe? Assim, o que o Botvinnik fez. Eu gosto muito do Botvinnik, tem um jogador muito forte nosso aqui, que é o Sérgio Busquets, muito fã do Botvinnik. Mas as partidas dele realmente são brilhantes, né? E aí você falou nessa volta que o rei daria, aí me lembrei dessa partida. É bem interessante mesmo. Bom, agora mudando a chavinha, vamos falar do momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. Esse momento Pastorzinho é o inverso do momento Kasparov, né? Digamos assim, qual foi a tua pior partida, ou pior momento, se você tem... ou uma história engraçada, que putz, enfim, conta pra gente e compartilha com a gente aí no Xadrez Piraí qual que foi o momento Pastorzinho do mestre Fide Igor Cadilhac. O momento Pastorzinho podia muito bem ser o Sul-Americano de 2013, né? Putz. Mas eu tenho uma outra tragédia. Ali no ano de 2019, foi quando eu consegui a norma de MI no Sul-Americano. Esse Sul-Americano, eu perdi o voo, você acredita? Para esse Sul-Americano. E mesmo assim consegui ainda fazer a norma. Eu perdi o voo. O que aconteceu? Esse campeonato foi no Paraguai, né? E aí... Bom, no dia do embarque, tudo prontinho lá, cheguei no portão pra entrar no avião. Pra entrar, assim. Tava de frente com o avião pensando, pô, tá tranquilo, né? Tudo certo, beleza? Aí eu cheguei, assim, pra entrar no avião. A moça olhou pra mim, eu tava com a Ellen até. Aí a moça olhou, assim, pra gente e falou, bom, cadê a carteira de vacinação? Ela falou pra gente. Aí eu já pensei, puta, carteira de vacinação, eu não tô com nada disso, né? Daí ela, porque tem que tomar, acho que era febre amarela, tem que estar vacinado com a febre amarela, não sei o que e tal, senão não pode entrar. E eu não tava com a vacinação da febre amarela, ou não lembro exatamente o que era, né? Eu pensei, meu Deus, ferrou. E aí, já deu ruim, né? Saímos, começamos a correr atrás de posto, fomos atrás... Eu sei que a gente ficou a madrugada inteira atrás de posto. E o que acontecia? Eu tinha essa vacina. Eu tinha tomado a vacina da febre amarela. Eu tinha como mostrar. Eu mostrei assim, mulher. Eu fui lá e falei, olha aqui, eu sou vacinado com isso, né? Eu tenho a vacina. Ela falou, não, porque isso aqui não dá, porque isso aqui é nacional. O que você precisa é registrar o internacional. E era um domingo ainda que a gente ia viajar. Então não tinha nada aberto no aeroporto. Porque normalmente tem lá um posto de vacinação. Então não tinha o que fazer. Eu sei que a gente ficou a madrugada inteira caçando esses negócios da vacina. Nem lembro como que a Ellen deu um jeito, né? Porque ela é do Paraná e a gente tava em São Paulo. E a gente ficou a madrugada inteira zonzando por aí, tentando dar um jeito. Nem lembro o que aconteceu assim. Mas deu um jeito. A gente foi num posto, esperou amanhecer, aí foi 7 da manhã, remarcou o voo, e aí chegamos, assim. Não jogamos a primeira rodada, né? Mas pelo menos chegamos no torneio. E aí foi indo, mesma história. Cheguei lá no torneio, ganhei a segunda partida, né? A segunda rodada. Aí na terceira... Foi na terceira? Na terceira eu joguei com 1.400. Empatei com 1.400. Empatei. Ganhei um peão na abertura. E empatei com 1.400. Empatei com 1.400. Eu pensei, meu Deus, velho, ferrou, né? Tipo, já não contente com perder o voo, eu vou lá e empato com 1.400. Aí eu pensei, não, agora tá feito, né? Brilhei. Boa correria pra mim pro torneio, pra isso aqui. Mas depois comecei a ganhar todas, assim. Ganhei a quarta do campeão pan-americano, era o atual campeão pan-americano. Ganhei a quarta, ganhei a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, se eu não me engano. Tava líder do torneio. Fiquei líder do torneio. Não tava líder. Tinha um menino que tinha meio ponto na minha frente. Mas eu lembro que se eu ganhasse a última partida, eu era MI. Certeza. Se eu ganhasse a última partida, eu era MI. Aí,
Não, calma. Eu não sabia que se eu era MI. Mas o que aconteceu? Esse menino que tinha meio ponto na minha frente, ele ia jogar com um amigo meu. Que se esse meu amigo ganhasse, e eu também ganhasse, eu era MI. Só que o que aconteceu? Esse menino tinha meio ponto na minha frente. Se ele ganhasse, ele era campeão sozinho. E na última partida eu tava jogando com um amigo argentino meu, e a partida super tensa, eu tava um pouquinho melhor de pretas. Aí eu vi que terminou a partida do menino que tinha meio ponto na minha frente. Aí eu fui todo curioso, perguntei pro árbitro, né? Como é que foi a partida ali? Aí o árbitro, você não vai acreditar nisso, velho. Você não vai acreditar nisso. Eu fiquei muito puto. O árbitro, ele falou, as negras ganharam. Ele só respondeu assim, a cor e ganhou. As negras ganharam. E ele falou a cor que o menino que tinha meio ponto na minha frente tinha ganhado. Aí eu pensei, pô, já era, né? Ferrou, não sou mais campeão. O menino tem meio ponto na minha frente, tá 1,5 na minha frente, se eu ganhar, vou ficar meio ponto atrás. E a partida super tensa, a minha partida ali com o meu amigo. Eu cheguei no tabuleiro e olhei pro meu amigo assim, eu tava um pouquinho melhor, tava de pretas e tal. Eu falei, não sou campeão mais, ofereço empate. Meu amigo pegou na hora, assim. Aí depois a gente saiu conversando, já todo mundo, acabou o torneio, vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Aí depois eu encontrei esse meu amigo que tava jogando com o menino que tinha meio ponto a mais, perguntei, como é que foi sua partida lá? Como é que você foi? Aí esse meu amigo falou, eu ganhei. Ou seja, o árbitro tinha respondido errado pra mim. Ele falou errado. Ele fez eu empatar a partida, que se eu ganhasse eu era MI, que eu tava um pouquinho melhor. E ele falou, não, eu ganhei. Aí eu, pô, como assim, velho? Eu vou lá bater nesse árbitro, né? Véio. Não, nem que eu perdesse. Eu ia tentar, pelo menos, né? Se eu ganhasse eu era MI. Era campeão, né? Ou seja, deu tudo errado, né? Vacina, joguei uma partida a menos, empatei com 1.400 depois, e depois essa tragédia do árbitro. Parece que eu tô zoando, né? Porque parece de filme, de cinema esse negócio. Mas não, foi exatamente assim. O árbitro respondeu errado, eu empatei a partida, depois fui lá, perguntei pro meu amigo, ele falou, não, eu ganhei. E aí eu fiquei com muita raiva, assim. Então Esse é o momento pastorzinho aí. Uma tragédia total, né? Que situação, cara. Que situação. Que coisa inusitada. Que situação. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aí com o quadro Topzera. Topzera. No quadro Topzera, eu faço umas perguntas bem aleatórias. Você entendeu? Mas acaba que a gente quer saber quem que são os melhores jogadores que você considera. Vamos começar aí pelo um top 5 do xadrez feminino brasileiro. Quem que você acha que são o top 5 aí do xadrez feminino brasileiro? Pode ser de todos os tempos ou na atualidade, enfim. Vixe, vamos lá. Essas perguntas são bem polêmicas, né? Que às vezes a gente tá aqui, tem que responder ao vivo e a cores, acaba esquecendo um nome ou outro. As listinhas nunca são unânimes, né? Sim, sim. Tá, vamos lá. Tá, em quinto lugar, Regina Ribeiro. Em quarto, a Júlia Alboredo. Em terceiro, a Vanessa Feliciano. Em segundo, a Tatiana Ráttico. E em primeiro, a Juliana Teral. É uma baita lista, é uma senhora lista. A Regina Ribeiro, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ela foi a brasileira que mais participou de Olimpíadas, né? Na equipe, equipe feminina, né? Como diria... Ser humano fantástico também. Ser humano fantástico. Ela que estava comigo lá no Mundial Escolar 2016. Eu não conheço ela pessoalmente, mas todo mundo fala muito bem da Regina. Sim. E como diria o Danilo Gentili, Regina Ribeiro, queremos você aqui, hein? Então, é uma senhora lista. Eu lembro assim, acho que era um torneio assim, que eu tinha ido mal, assim, eu era muito favorito, alguma coisa deu errado, assim, eu tava muito triste. Ela chegou assim, com um jeitinho assim, muito, muito amigável, assim, eu tava muito mal, só queria que ninguém chegasse perto de mim, mas ela chegou de um jeitinho tão... acolhedor, né? Tão acolhedor, assim, e ela falou, pô, a gente sabe como que é ruim isso, fica bem e tal, você baita potencial, que aquilo ali pra mim ela
ela pode fazer o que for, assim, pra mim eu nunca vou esquecer disso, assim. Essas situações, assim, de acolhimento assim, como se fosse uma mãezona, né, que chega ali e vai dar um conselho, vai passar a mão na cabeça ali e fala, pô, né, ergue essa cabeça, as coisas melhores estão por vir e tal. Todo mundo que eu já conversei fala muito bem da Regina Ribeiro, fala muito bem, gosto muito dela. Diz que realmente ela é um ser humano sensacional. Então vamos para mais um top 5 agora. No absoluto. No absoluto, quem que são os 5 que você considera? No absoluto. Dos brasileiros, né? Tá bom. Brasileiro. Em quinto aí eu vou fazer uma média e colocar o Renato Quintiliano. Olha! Renato Quintiliano. Em quarto, Fier. Terceiro, Sup. Segundo, Rafael Leitão. E em primeiro, Milos. Olha só! Olha só que lista, hein? O Milos, cara. O Milos é um cara que assim, eu conversei com ele acho que uma vez, que foi em Caxias, 2014, quando o Carlsen, né, foi em Caxias. Sensacional, um gentleman, conversou com a gente muito boa, tirou foto com a gente e tal. E eu acho que ele é um jogador sensacional, cara. O Milos é um jogador, cara, ele faz partidas sensacionais. Eu acho que tem uma partida que, se eu não me engano, foi uma simultânea, imagine, uma simultânea que o Kasparov fez contra a seleção olímpica brasileira. E acho que ele empatou com o Kasparov. Eu vi essa partida. Cara, ele tem muito conhecimento daquilo, cara. Ele fala, pô, mas... se você pegar ali os anos 2000 ali, o Milos, se eu não me engano, ele ficou em terceiro numa Copa do Mundo, né? Então... Não, o Milos é um gigante do xadrez brasileiro, cara. Com certeza. O Milos é impressionante. E a qualidade do jogo dele, o conhecimento técnico dele, o conhecimento teórico, é um jogador brilhante. É uma lista, assim, bem diferente das que eu já conversei com a galera e tal, mas é uma boa lista, são grandes jogadores e tal. Eu por uma situação meio de bairrismo, eu sempre coloco o Sunier numa lista com 5, sabe? Eu pensei no Sunier também. O Sunier, mas assim, aí tem um bairrismo, é um grande jogador, com certeza, na maioria das listas o Sunier estaria presente, mas é porque o Sunier, assim, também foi um dos fundadores do Clube de Xadrez aqui em Piraí, né? Quando o Clube de Xadrez foi fundado aqui, o Sunier veio dar uma simultânea para 10 jogadores aqui e tal. Foi uma coisa bem bacana. Mas o Sunier, sem dúvida, é um jogadorzaço, assim, os resultados dele contra grandes jogadores e tal. Gosto muito. E agora vamos para a que é a mais pedida. Top 5 aí do xadrez mundial, de todos os tempos. E aí no absoluto. Quem que você... Vixe, essa é a mais difícil, né? Essa é que depois o pessoal vai lá apedrejar a gente nas redes sociais, ninguém sabe por quê. Não vai. Vai falar, não concordo com tal coisa e tal, mas de boas. Essa é a mais complicada. Então vamos lá. E qual que é o teu top 5, então, do xadrez absoluto mundial de todos os tempos? Meu Deus. Ai. Bom... Antes de eu falar minha lista, já veio uma explicação, né? Aqueles que eu rabo preso. Eu gosto muito de jogadores, mas eu vejo muito... São jogadores muito temporários, assim, no meu ponto de vista. Por exemplo, eu tava, um tempo atrás, assim, eu tava gostando muito de ver as partidas do Geller, e nem campeão mundial Não, mas esse não é meu top 5, não. Eu estava vendo muita partida do Geller, gostava muito. O Efim Geller é um grande rei sem coroa, né? Sim, aí eu também estava gostando muito de ver as partidas do Polugaevski. Então, para mim, o xadrez, os meus jogadores favoritos, vai muito de acordo com o tempo, o que eu tô estudando, entendeu? O que eu tô apreciando naquele momento. Então, essas listas, elas são sempre muito polêmicas por causa disso. Então, às vezes você tá estudando as partidas do Fischer agora, e seu amigo tá estudando as partidas do Kasparov. Então você fala, meu jogador favorito é o Fischer. Aí o cara que tá maravilhado com as partidas do Kasparov vai ficar doido, né? Como assim o Fischer? Olha essa partida do Kasparov, você tá doido. E daí acontece isso, né? Então, é muito difícil essa lista. Então,
Mas vamos lá, não tem como fugir, né? 5. E é a primeira vez, acho que eu tenho que responder essa bucha. Normalmente eu passava essa bucha pros outros, né? Nas minhas entrevistas. 5. Caramba. Tá, em quinto, vamos de Arlequine. Se bobear esse, já ninguém escolheu, né? Não, já escolheram. Em quinto, Arlequine. Em quarto, Karpov. Em terceiro, Carlsen. Em segundo, o Fischer. E em primeiro, Kasparov. Acho que essa seria a lista aí. Cara, a tua lista é praticamente igual à minha. Muda alguma ordem, porque pra mim, assim, eu sempre fico ali naquela de quinto lugar, Capablanca ou Arlequine. Eu pensei entre os dois também. Sabe, eu sempre fico nessa, sei lá, dependendo do dia é o Capablanca, dependendo do dia é o Arlequine. Uhum. Quarto lugar, eu coloco o Karpov. Gosto demais do Karpov, até pela Caro-Kann, eu sou um dos adoradores da Caro-Kann. E o que esse cara faz com a Caro-Kann é impressionante. Terceiro, eu coloco o Fischer, que o povo fala que é uma heresia e tal, mas eu coloco o Fischer. Segundo, o Carlsen. E primeiro, o Kasparov. Assim, a lista que eu... às vezes ela varia um pouquinho e tal, ali no quinto lugar, né? Porque tem jogadores brilhantes também que podiam estar ali, o próprio Botvinnik e tal, que eu acho sensacional. E dos reis sem coroa aí, que eu gosto mais, eu gosto muito do Geller, mas o que eu gosto mais é o do Korchnoi. Gosto muito do Viktor Korchnoi. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Fantástico. É um jogador... Keres eu até também. não sei, eu não sei, eu fico em dúvida, talvez eu possa estar falando uma bobagem aqui, mas eu até não sei quem que é o maior rival do Karpov, se foi realmente o Kasparov ou se foi o Korchnoi, né? Porque o Korchnoi, eles tiveram 3 momentos assim bem tensos, né? Que foi ali quando... final do Candidatos, que ainda não sabiam que o Fischer arregou pro Karpov, verdade é essa. Olha só. Treta. E aí eles jogaram aquele de Candidatos, e aí depois as duas finais mesmo, né, que o Karpov ganhou. E assim, é que toda aquela atmosfera, eu não sei se você já assistiu um filme chamado Dangerous Moves, que não. Aqui no Brasil ficou como Fora de Controle. E é um filme antigo, da década de 80, eu acho. E eu achei ele por acaso, assim, tava procurando alguns filmes assim, de maneira aleatória e acabei achando ele numa das lojas aí, Submarino, e acabei comprando. E ele ele é um filme francês e assim, a legenda em espanhol. E eu comprei. É muito interessante. E dizem que esse filme foi baseado no primeiro match pelo Mundial entre o Karpov e o Korchnoi. E tem umas partes do filme ali que é um sarro, cara. É um sarro. É um negócio assim que os caras levavam um guru pra tirar a concentração do outro. Cara, é muito engraçado, assim, cara. Vale a pena. Procura aí que de repente você acaba achando pra baixar ou comprando mesmo. É muito bacana esse filme. É muito bacana mesmo. Fora de controle. Eu acho que em francês é Les Diagonales do Fou, que é tipo a diagonal do bispo, alguma coisa assim. Do Fou, sei lá, meu francês não existe, né? É inexistente. Mas é uma excelente lista, cara. Pô, bate praticamente aí com a minha. Agora vamos para um outro quadro que é montando o tabuleiro. Montando o seu lado aí do tabuleiro. Eu vou fazer algumas perguntas para você com analogia às peças e aí você responde pra gente. Então a primeira, no seu lado do tabuleiro, o rei, quem que é o campeão mundial que o inspira? Campeão mundial que o inspira. Acho que o Fischer. Se for pensar dessa forma, o Fischer. O Fischer, como eu te falei, apesar dele ser o terceiro da minha lista, a história, surreal, né? É surreal, né? A história que ele fez. Embora sempre para deixar as Fischerzettes aí bem loucos, eu falo que ele arregou pro Karpov, né? Mas a gente sabe que eram outras situações, né? A gente não sabe o que se passava na cabeça do Fischer e tal. Mas ele foi um gênio, né? Ele é genial, é um cara assim, incontestável. As partidas dele
Eu não lembro se alguém falou exatamente sobre o Fischer, mas teve algum jogador que falou que as partidas Fischer, Kasparov, enfim, os grandes jogadores, você tinha que pagar direito autoral para reproduzi-las, porque eram brilhantes demais. A dama, a jogadora que o inspira. Sem dúvida a Judith Polgar, né? Sem dúvida também. A Judith Polgar talvez seja a única unanimidade do xadrez mundial, né? Muito Polgar, provavelmente. E eu senti muito não ter ido para Caxias conhecê-la, cara. Senti muito, muito, muito. Eu nunca joguei em Caxias, então você imagina, né? Sensacional. Sensacional. A atmosfera, a organização, é um negócio surreal. Eu fui 2 vezes, foi quando eu fui jogar com o Carlsen. Consegui ser um dos jogadores a enfrentar o Carlsen. E assim, desperdicei, porque eu joguei muito mal. Assim, eu brinco, né, que falo, pô, ele descobriu qual que é a minha fraqueza e jogou justamente essa, né? Porque eu detesto enfrentar a variante fechada na siciliana, né? Cavalo C3 eu não gosto. E o Carlsen jogou justamente essa. Aí, mas assim, não ia fazer muita diferença contra o Carlsen ali. Mas eu podia, pô, você tem a oportunidade de enfrentar o Carlsen, né? Recém ganha o Mundial e faz uma partida horrível, né? Não foi uma partida boa. O jogador que estava do meu lado, o Eduardo, a gente chamava ele Carioca, ele empatou com o Carlsen, uma partida extremamente fechada. Eu cheguei a pensar que tinha 32 peões para cada, porque como que jeito a partida, sabe? E ele empatou. Eu falei, nossa, cara, que tipo. E aí teve o Glaucio Sella, né? E ganhou. O Carlsen fez um sacrifício furado, por incrível que pareça. Ele é humano, né? Ele erra. E aí o Glaucio aproveitou. E 2016, que foi quando eu conheci o Topalov, também enfrentei o Topalov. Na oportunidade a gente empatou. Mas assim, foi uma partida que eu acho que se ele forçasse mais, logicamente, ele teria ganho, porque o conhecimento posicional dele é infinitamente superior. Mas ele jogou uma London comigo, cara. E assim, a London eu tinha visto algumas linhas assim, e consegui fechar. Avançando. Foi bacana. Quando ele propôs empate, assim, eu não tem como pensar 2 vezes, não acreditei. Eu falei, é sério, né, cara? E aí, toda lá. Mas vamos lá, continuo aqui. As torres. 2 reis sem coroa que você gostaria de ter ao seu lado. Nossa, essa é duro. Porque, como eu disse, é muito temporário, né? Sim. Vamos lá, vamos ser bem doidinho. Polugaevski e Stein. Mudar um pouco. Os bispos. Esse aí vai pro lado mais pessoal. Os bispos. 2 pessoas que sempre o apoiaram. Essa não tem como. Meu pai e minha mãe. Teve sempre muito incentivo deles, Igor? Muito. E não só com relação ao xadrez. Qualquer besteira, assim. Pai, quero ser campeão mundial de Jockey Pô. Vamos lá, meu filho. Então, bacana, essa aí não bacana. Vamos lá, dando sequência. Os cavalos. 2 amigos que estariam em sua equipe. 2 amigos que estariam na sua equipe. Quintiliano e um outro, ó. Quintiliano. De preparação, você diz assim, ou... 2 amigos aí que você 2 amigos? gostaria. Quintiliano e... Nader. É um amigo meu de São Paulo. Esse segundo é difícil, assim, falar. O Quintiliano, se eu falasse um assim, todo mundo, beleza. Esse segundo aí... Mas é o Nader. Um amigo meu de São Paulo, assim. Não sei se você conhece ele. Sempre joga em Florianópolis. Acho que já ouvi falar, mas acho que não conheço ele. Muito então próximo vamos aí meu para o desde final sempre. do tabuleiro. Vamos aí para o final do tabuleiro. Não precisa ser os 8 peões, né? Basta um. Que é um jogador ou jogadora que você conhece e tem um grande potencial de ser promovido. Ou seja, de crescer muito aí na carreira. Alcântara. Um amigo meu peruano, grande mestre, 2.620. Eu espero aí que ele consiga chegar à barreira dos 2.700 aí, para fazer alegria para América do Sul. Pra gente finalizar, vamos fazer um ping-pong bem rápido aqui. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vier aí na sua cabeça. Beleza? Preparado? Podemos?
Uhum. Então vamos lá. Um filme. Um filme, meu Deus. Não conheço muito filme, não. Eu gosto daquele Truque de Mestre. Interessante. É um bom filme. Um bom filme. Um livro. Um livro. Bom, vamos ser clichêzão aí, o Estratégia Moderna do Pacman. É bom. Muito bom. Tem Um sempre momento. essas controvérsias dos livros também, Sim, mas sim. vamos. Um momento. Quando eu fui campeão sul-americano ali, a primeira vez. O que irrita Igor Cadillac? Vixe, Maria. Ser ruim em alguma coisa. Igual a gente, molecão lá, só apanhando aqui na cidade. Não dá, não. É, complicado. Eu tenho um quadro no nosso canal no YouTube que é Maurício o Destruidor, do próprio jogo. Então, eu tenho partidas surreais. Tem uma partida. A primeira, são 3 ali que eu apresentei até agora. A primeira e a terceira é brincadeira, cara. A primeira é brincadeira. Tem um rapaz aqui, Eder Hentz. É um jogador muito forte. Foi o primeiro tricampeão piraense aqui e tal. E eu era freguês dele, né? Terminamos eu sendo freguês dele, né? Ele joga muito pouco agora e tal. E eu, freguesão. E aí a gente tá jogando um torneio e tal, e eu tenho a chance de ganhar. Tô muito bem na partida, muito bem mesmo. E aí pensei comigo, cara, eu tô sempre perdendo pra ele, eu vou matar ele aqui a conta-gotas, né? Vou fazer ele sofrer. E aí eu tenho um lance lá assim que é muito claro, eu jogo uma dama, um chequinho lá e tal. Não, eu resolvo tomar um peão dando cheque. Resolvo tomar um peão dando cheque, sim, bobamente. E aí, só que ali não valeu aquela história de quando eu dou cheque, eu sou o homem mais poderoso do mundo. Aí o que aconteceu? Ele toma o meu peão, que eu dou cheque, ele toma de dama, e aí é forçado, tô levando o mate em 2. Nossa. Eu fiquei muito bravo, cara. Eu fiquei muito bravo. E eu cumprimentei ele, cara, ele mesmo, quando ele fez o lance, ele ficou assim, sem graça, sabe? Tipo, Maurício, eu tô muito perdido aqui, cara, e você faz um lance desse? Pois é. Muito ridículo. Então, crianças, não façam isso em casa. E a terceira... mas todo mundo vai passar por essa experiência, não é querendo te desanimar. E a terceira, que eu apresentei, que foi uma partida também, que eu joguei com um amigo aí das antigas, Valdair Pereira. E eu tô ganhando muito, acho que por 2 ou 3 peças. E aí eu dou uma relaxada monstra. Começa me entregando um bispo totalmente desnecessário. Eu entrego um bispo que na minha cabecinha simplista naquela época, acho que foi 95, foi em agosto de 95. Falei, entrega um bispo, ele toma meu bispo, eu entro com a dama dando cheque e ganho a torre. Né? Eu vou desviar esse peão dele que tá impedindo a minha dama de entrar aqui. Beleza. Mas não precisava, né? Aí o que ele fez? Ele não tomou o bispo e deu cheque com a torre que eu ganharia. Aí como o jogo começou a despencar. E aí no final, cara, se você tiver curiosidade, procure lá no canal Xadrez Piraí, Maurício, o Destruidor dos Próprios Lances, e veja essa terceira partida. Eu levo um garfo, assim, tão surreal. Então é assim, tipo, eu tava ganhando por dezenas de peças, aí levo um garfo no final, perco a dama. E, cara, foi surreal. Continuando. Uma frase. Vamos lá, momento coach. Meu pai sempre falava assim, mira a lua que pelo menos uma estrela você acerta. Tá certo. Grande frase. Vamos lá. Jogo do Corinthians ou torneio de xadrez? Depende, hein? Depende do jogo do Corinthians. Depende do torneio de xadrez. Mas no torneio de xadrez. Vou pensar assim. Jogo do Corinthians assiste depois, né? Dá um jeito. Xadrez é? O xadrez é... Bom, eu ia falar foda, pode falar foda. A gente coloca um agora já depois foi, aí né? e tal.
Ah, xadrez é tudo, né? Muita coisa. Xadrez É difícil definir, né, cara? Porque o muito xadrez difícil. é como diz você, né? Ele é indissociável da vida da gente, né? Chega um momento que não tem como você não associar o xadrez à nossa vida e tal, e fazer essas relações com a própria vida mesmo e tal. Realmente... Mas eu concordo, essa palavra que você usou é uma palavra que eu usaria também, porque ele é... Realmente é isso aí. Que xadrez é aquela coisa, né? Você passa esses momentos que você tava falando aí, não é possível, eu vou parar. O que eu tô fazendo da minha vida? Vai ver, uma hora depois você tá jogando na internet, sei lá, falando de xadrez no grupo do WhatsApp. Então, sei lá, né? E até nesse caso que eu perdi pro Valdair, eu joguei 5 partidas com o Valdair e o score é 3-2 para ele. E eu sempre, até esse dia eu tava comentando com a Rafa, minha esposa, eu falei, putz, eu preciso convidar o Aldair para jogar, talvez agora eu consiga jogar um pouquinho melhor com ele e tal, né? Mas não sei se vai fazer diferença, porque em 95 eu tava, se é que eu cheguei a algum auge na minha vida, mas em 95 eu era um jogador a ser batido aqui na cidade, sabe? Então, mas aí os erros que eu cometia, era surreal, assim, um negócio. Eu tenho uma frase, eu não sei se essa frase é minha, mas eu nunca ouvi outras pessoas falar, que peão de graça é uma desgraça. E sempre vai ser, porque se você oferece um peão e você ganha, foi uma desgraça para o teu adversário. Se você pega um peão e você perde, foi uma desgraça para você. Então um peão de graça sempre é uma desgraça. Eu sempre penso assim, sabe? E para alguém ele vai ser. Então tem partidas que eu aceitava um peãozinho e aí, né, era aquilo. E aí eu fui pensando, peão de graça é uma desgraça mesmo, mas enfim, segue o jogo, né? Vamos lá, então. O Everaldo uma vez me falou uma frase muito parecida de peão, assim. Era uma partida minha com o Quintiliano, eu jogando uma partida minha, eu contra o Quintiliano, e aí eu sacrifico um peão, né? Aí o Quintiliano pega o peão, assim, e ele fala, meu Deus, mas agora ele tá muito ativo, vou sofrer ataque, não sei o quê. Ficou morrendo de medo. Aí eu, com o peão a menos, pensando, meu Deus, eu tô com o peão a menos, né? Então nós dois reclamando. Aí de repente o Quintiliano me oferece empate, eu aceito, nós dois super pessimistas. Aí chega o Everaldinho assim, né, vocês só ficam olhando o lado ruim, aí acontece isso, assim. A gente só olha pros problemas, daí nós dois. É mais ou menos essa sua frase aí do peão. Um peão de graça é uma desgraça. Vamos lá, Igor, pra gente terminar. Igor Cadillac é um jogador? Agressivo, vai. Jogador ativo, não sei. Competitivo, né? Sempre. Competitivo seria melhor. Igor, sim, cara, muito obrigado mesmo. Antes de a gente encerrar, agradecer muito você aí pela tua participação, pela tua disponibilidade nesse teu tempo aí. E foi um bate-papo bem bacana. A gente conseguiu aí dar boas risadas e recordar algumas histórias e tal. E aí eu deixo livre a palavra para você fazer as suas considerações aí, seus agradecimentos. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Charcast, né, o podcast Xadrez Piraí. Bom, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, parabenizar pelo trabalho, né? Como eu sempre brinco aqui, a produção parece ser de Hollywood. Eu fico impressionado, né? Porque eu já fiz algumas lives assim, sei como dar um trabalho, e eu olho assim, a estrutura é muito bem feita. Queria parabenizar aí pela iniciativa, o incentivo ao xadrez feminino, que sempre teve também. Incentivo ao xadrez também no geral. Muito obrigado aí pelo convite, é sempre bom estar por aqui. Imagina, muito obrigado aí pelas palavras, a gente faz o que pode. E espero que a gente se encontre em breve aí num torneio provincial e tal, pra gente tomar um café juntos e falar de futebol, que eu também gosto bastante. Eu sou flamenguista, né? E a gente é muito agradecido ao Corinthians, ao Cássio, São Cássio. Nossa senhora, aquele dia eu fiquei bravo com o Corinthians, hein? Eu não. Nossa senhora, velho. Foi muito épico o abraço. Foi muito épico o abraço do Cássio no Rogério Ceni quando ele foi treinar agora lá no campo do Flamengo. Cara, meu Deus. Cara. Eu tenho uma amiga que é muito corintiana, mano, que é a Fabiana Tonce Maciel. Ela é de Ponta Grossa. E a gente sempre tá conversando, cara. Eu gosto muito de conversar com ela porque ela é muito divertida e ela
Cara, é muito legal conversar com ela. E eu falei, esse abraço aqui do Cássio no Rogério Ceni foi épico demais, cara, épico demais. Ele fechou o gol. Ele não vinha numa fase muito boa, e aí de repente ele fecha o gol. Mas fecha, cara. Aquelas defesas que ele fez lá, eu falei, nossa, o Cássio dos melhores dias, o Cássio contra o Chelsea, cara. Ele fechou o gol, cara, foi sensacional. Então eu tinha uma zica com o Corinthians, não tenho mais. Já até gritei, vai Corinthians, para os meus amigos palmeirenses e tal, eles ficam loucos. Mas é muito divertido. Então agora eu gosto do Corinthians. Agora, né? Que é divertido, sempre foi uma rivalidade sadia, são duas torcidas extremamente apaixonadas, são gigantes. Cara, mas muito obrigado. Vamos conversando aí até uma próxima oportunidade, um torneio presencial. Espero, sinceramente, que um dia você venha jogar um torneio aqui em Piraí do Sul. Vai ser muito bem recebido. A gente gosta muito de você aí, um cara muito carismático, muito simpático. E espero vê-lo aqui em algum torneio em Piraí do Sul. Beleza, Igor? Abraço. Beleza. E até breve. Até. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.